Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 19 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, te convido imediatamente aí para se inscrever gratuitamente no canal. Basta passar o mouse no canto inferior direito aí do seu vídeo, ou mesmo buscar aí um botão de se inscrever no YouTube para se inscrever no canal, deixar ativado aí as notificações para que você possa acessar aí todo o conteúdo de aprendizado do canal e acompanhar todo o novo conteúdo, análises, entrada ao vivo durante o pregão 10h45, às 14h45, análise de fechamento, análises setoriais e outros conteúdos aí que são publicados dentro do canal. Para receber as recomendações de compra e venda no decorrer do pregão, no seu celular, desktop ou mesmo aí no navegador, basta clicar no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos descritos. Aproveitando de imediato para falar que não acompanharei os pregões desta quinta e sexta-feira. Vou estar envolvido num evento lá da XP, a Expert 2018. Inclusive, se você for participar da Expert 2018, eu estarei ali, você pode me encontrar ali próximo do stand da Blue Trade Invest, um escritório de assessores de investimentos ligado aí, vinculado a credenciado na XP Investimentos. Então vai ser o ponto mais fácil de me encontrar, se não encontrar no meio lá da Expert 2018. O ponto mais fácil vai ser aí perto no stand da Blue Trade Invest na Expert 2018. Então, dito isto, ou seja, não teremos aí lives nos próximos pregões, só na próxima semana, e também análise de fechamento na próxima semana. Vamos lá, nessa videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, VEG, UGPA3, KLBN11, ENGIE11, Goal 4, vou falar sobre Qual 3, Sambi 11 e MGLU3, uma lista grande de ativos. Vamos lá, Ibovespa no pregão de hoje, queda de 0,38%, conseguiu romper o topo anterior. Interessante que aqui também rompeu esse topo, quebrou a sequência de topos descendentes, aqui também rompeu. Aqui novamente rompe, mas não consegue fechar acima. Mas aí vai ficando um pouco mais de correção em relação a todo esse movimento de alta. O que seria interessante para o Ibovespa é que houvesse aqui alguma correção no gráfico diário, alguma movimentação, ou seja, descansar aqui nessa região, ameaçar cair, mas cair de maneira fraca, e na sequência gerar pivô de alta para realmente ter uma confirmação extra de tendência de alta no gráfico diário. Já temos essa tendência de alta, mas ficaria ainda mais interessante esse tipo de sinalização para reforçar a tendência de alta, um fechamento também bom dessa semana, mas desse jeito, ou um tom até um pouco mais para cima seria interessante em termos aí de cenário mais positivo para cima, ou seja, sinalização de um fundo ascendente no gráfico semanal. Fechamento da semana abaixo da média móvel de 13 períodos, que nesse momento está em 77,122, seria algo um pouco mais negativo. Partindo aqui para os futuros, só para mencionar que o suporte para o Ibovespa no movimento de queda está na faixa dos 77.293 pontos, que é a região de topo anterior. E a zona de resistência vai desde essa região dos 78.782 até um fundo anterior ali na faixa de 79 mil pontos, arredondando, seria algo nesse sentido em termos de zona de resistência para o índice Bovespa. Futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha. Índice futuro, no início do pregão abriu com gap, gerou esse fundo, proporcionou um cenário bem mais interessante para compras de fundo ascendente. Depois disso, quando fez isso aqui na live da parte da tarde, a partir das 14 horas e 45 minutos, na live da manhã a gente mencionou um cenário mais apropriado para buscar operações de compra no gráfico de menor periodicidade, 5 minutos, 10 minutos, fundo ascendente principalmente. E aqui na parte da tarde de topo descendente, depois que gerou esse sinal de topo no G60, trabalhar mais na ponta vendedora de day trade no gráfico de 10 ou 5 minutos através de topo descendente, mais interessante para a ponta vendedora. E agora, para o próximo pregão, para o pregão dessa quinta-feira, aqui ficaria da seguinte questão: uma sinalização mais relevante para cima seria um pouco mais interessante para buscar a operação de compra, mas eu ficaria um pouco mais atento para a compra se essa entrada no G10 viesse com fundo ascendente ou G5, preferencialmente acima de 78.570 pontos, preferencialmente acima desse patamar. Se vier aqui, oscilar aqui em cima e gerar sinalização mais forte de topo para baixo aqui da média móvel de 13 períodos, fica mais para a ponta vendedora. Na realidade, como está dentro de um movimento de baixa, se gerar topo descendente, pivô de baixo no gráfico de 10, 5 minutos, a partir aí do próximo pregão fica mais para a ponta vendedora, ou seja, a favor do movimento, da continuidade do movimento de baixa. O principal suporte agora para o índice futuro
está na faixa desse fundo anterior em 77.450 pontos. Se perder essa mínima aqui, anula a tendência de alta do intraday de curtíssimo prazo, que é topos e fundos aqui ascendentes. Então, se não conseguir romper, se não gerar outro fundo ascendente e perder essa mínima, fica aí com a tendência indefinida o índice futuro. No dólar, no pregão de hoje, pregão de queda de 0,84%, ali vindo para fechar para baixo da média, só que ainda tem mais uma hora de pregão. Aqui eu estou antecipando um pouco essa análise de fechamento, agora às 16h50, por conta aí do meu deslocamento aí que eu vou viajar para São Paulo, ainda no dia de hoje. Gráfico de 60 minutos, o que é que nós tivemos? Uma formação relevante de topo, e aí às 10h45, que é onde a gente acontece a live, mencionei um cenário muito mais apropriado, com esse sinal aqui que gerou no gráfico de 60 minutos, muito mais apropriado para se trabalhar na venda, num topo descendente no G10, topo descendente no gráfico de 5 minutos, e isso aconteceu um movimento muito forte para baixo. Agora nós temos esse movimento de recuperação em cima dessa região de suporte, mais uma vez, gerou aqui, tentou subir, gerou sinalização para baixo no G60, fica mais para se trabalhar na venda de topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos. Caso o mercado se consolide acima desse patamar, preferencialmente acima da média móvel de 13 períodos, aí ficaria mais para compra de fundo ascendente, não muito de pivô de alta, um pouco mais para fundo ascendente no gráfico de 10 minutos, ou seja, gerando fundo ascendente aí para cima da região aí de 431,50 a 434,50, que para mim é uma zona de resistência mais relevante mesmo do que até esse nível aqui anterior. Então essa região aqui vindo aqui para cima, traçando fundo ou pivô mais fundo ascendente acima desses 431,50, ficaria um pouco mais para a ponta compradora, mas segue com um cenário de tendência de baixa e com um cenário um pouco mais favorável no meu modo de ver para a ponta vendedora. Abriu forte para cima, também seria a possibilidade de trabalhar na ponta compradora, logicamente que justamente se vier para cima dessa região aqui, fica mais para a ponta compradora, e quanto mais forte for ir para cima, melhor para essa entrada na ponta compradora. Seguindo aqui para PETR4 no pregão de hoje, queda de 1,38%. Foi lá em cima, perdeu força. Olhando aqui para o gráfico de 60 minutos, deixa eu colocar aqui a questão da média no gráfico de 60 minutos, fechou ali abaixo da média, está vindo aqui para baixo. Então, dentro desse candle mais de reversão, o que eu já falei na última videoanálise, eu ainda fico dessa forma para buscar essa entrada na Petro, que é uma correção do preço, voltando aqui, um chamado pullback do preço, depois do rompimento dessa congestão, não necessariamente que tem que voltar aqui em cima desse patamar, mas dependendo do que ela fizer aí nos próximos pregões, ou mesmo no próximo pregão do G60, vem aqui, gera sinal de força aqui novamente de fundo ascendente no G60, seria a possibilidade de trabalhar numa compra na Petro, na expectativa que esse movimento de alta dê sequência aqui para cima. A perda da mínima de hoje, 19,83, seria um indício aqui para se ter um movimento de correção, e o principal nível de suporte começa na faixa dos 19,60 e se estende até os 19,30. Então essa região, essa faixa de preço, toda ela tende a funcionar como suporte. Então aqui deveria entrar pressão compradora para gerar justamente a sinalização de alta e buscar uma entrada na ponta compradora em cima do ativo. Essa faixa de preço seria a região mais interessante para se trabalhar na ponta compradora em cima de PETR4. Na Vale 3, dia de hoje, alta de 1,71%, movimento bem prolongado para cima, distância do preço para a média já mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões, essa distância aqui. Então isso traz um cenário um pouco mais de sobrecompra, mas o ativo não tem resistência pela frente, a não ser o número redondo dos R$60, uma resistência psicológica. Mas o fato é que está esticado para cima para buscar uma entrada com uma boa relação risco-ganho. Perda da mínima de hoje, localizada em 57,53, aumentará a chance de se ter um início, um primeiro sinal de correção, que pode vir a testar a zona de suporte, que era a antiga resistência, 56,41 a 55,67. Essa faixa aqui para funcionar como um patamar de suporte, podendo proporcionar mais adiante, principalmente na próxima semana, operação de compra na Vale 3 de Swing Trade. VEG 3, encerrada a posição no início, basicamente no início do pregão, ativo abriu abaixo da mínima do pregão anterior, gerou uma tentativa de subida nos primeiros 10 minutos, já coloquei o stop abaixo da mínima desses primeiros 10 minutos de pregão, que era abaixo dos 19,04, que é justamente o valor da nossa entrada, e essa operação foi encerrada na VEG 3. Essa operação então foi encerrada na VEG 3, só colocando aqui os dados corretos da VEG 3, tá aqui mais para cima, menos 0,05%, operação basicamente no 0 a 0, e isso representou aqui na ação uma redução de 0,01% do capital total, enfim, praticamente no 0 a 0 essa operação da VEG 3. Pegando aqui
As outras operações que também foram encerradas, entrada encerrada, o GPA3, primeira entrada, venda na perda da mínima desse candle com stop acima dessa máxima. Aí ela foi lá e perdeu isso no início do pregão, na primeira hora de pregão, e reverteu para cima e no decorrer do dia reverteu para cima e superou essa máxima que acionou nossa saída, um stop. Então essa operação trouxe aqui na UGPA3 uma perda de 0,53%. Uma perda, isso aqui não é o GPA3, isso aqui é a Sambi11, o GPA3 está aqui, é uma perda de 2,09%, e isso representou uma redução de 0,29% do capital total, essa operação de venda na UGPA3. Então foi uma operação feita no pregão de hoje e encerrada no pregão de hoje, mas observe que houve uma nova venda logo depois, ou seja, o ativo foi lá em cima, olhando o G60, acionou a nossa entrada aqui, foi aqui em cima, anulou a nossa entrada, superou esses dois topos, mas aí depois montou esse forte candle de baixa. Recomendei venda novamente com stop acima da máxima desse candle, e aqui está já dentro da venda, ou seja, dentro do processo de venda. Então, passando os dados dessa entrada, que é uma operação em aberta, 39,04 com stop em 39,69, objetivo em 38,07, risco de 1,66%, alocando 14% do capital total nesta operação. Então, uma posição de venda aberta na UGPA3. KLBN11, recomendei compra no ativo, no movimento aqui de baixo que ela fez, olhando para o gráfico semanal, estava batendo ali em cima da média móvel de 3 períodos, invadindo a região aqui de antigo topo anterior, ou seja, toda essa região, desde aqui esse ponto, é um ponto mais tocado aqui para baixo, estava invadindo essa região. Superação da máxima do pregão de ontem me chamou a atenção para uma entrada. Em que sentido? O candle era pequeno, o stop era pequeno, para se o ativo resolve fazer uma recuperação, inclusive para proporcionar fundo no gráfico semanal, isso traria uma excelente relação risco-ganho. Você pagaria pouco, como aconteceu, pagaria pouco para ter uma excelente relação risco-ganho, mas terminou que o ativo superou a máxima, acionou a nossa entrada e na mesma hora de pregão, na primeira hora de pregão, foi lá e acionou a nossa saída. Então, passando aqui os dados dessa operação, foi uma perda aqui na KLBN11 de 1,25%, e isso representou uma redução de 0,28% do capital total. ENGIE11 no pregão de hoje acionou a nossa saída, que o stop já tinha sido reposicionado para baixo da mínima do pregão anterior. Reposicionei stop por quê? Porque o ativo abriu o pregão muito bem, a alta forte no G60, gerou o pivô de alta, gerou uma expectativa boa e foi lá e abortou essa expectativa, ou seja, tinha aqui uma tendência de alta e simplesmente abortou essa tendência de alta com esse movimento aqui de baixa. Então o ativo acionou nossa saída com stop parcial da ENGIE11, colocando aqui os dados do encerramento dessa ação, menos 0,63%, é um stop parcial, e redução de 0,11% do capital total. Goal 4, seguimos na ponta compradora, sem nenhuma mudança, ativo fechando aqui, está no leilão de fechamento, está em 7,79, entrada nossa em R$ 7,86, está um pouco acima. Será importante para a nossa posição um sinal ali forte de subida no gráfico 60 minutos. Stop por enquanto segue aqui embaixo, abaixo da mínima desse forte candle de subida, ou avaliação em termos de fechamento abaixo da média móvel de 13 períodos para a continuidade da operação. Qual 3 seguimos na ponta compradora, por enquanto o fechamento aqui apontando para R$ 16,29, ainda dentro do leilão de fechamento, alta de 0,56%. O stop já foi reposicionado para baixo da mínima desse fundo aqui anterior em R$ 15,91. A mínima de hoje é R$ 15,92, ou seja, o stop está abaixo da mínima do pregão de hoje na ação. Então, stop reposicionado, aqui ativo está dentro de uma tendência de alta, mas não seria mais interessante, depois de estar brigando para se manter aqui acima, aqui dessa máxima do topo anterior, não seria interessante esse ativo voltar aqui forte para baixo. Depois disso, vamos então aqui falar de Sambi11. Sambi11 eu recomendei compra hoje pelo gráfico de 60 minutos. Aqui está o gráfico de 60 minutos, movimento de baixa. Fez aqui um candle em cima ali da média. Recomendei compra se superasse a máxima desse candle. O ativo até acionou a entrada, até ganhou força, mas voltou a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos. Acionamento aqui de um stop parcial da Sambi11, ou seja, acionando a compra aqui para tentar pegar um movimento de subida, mas o ativo abortou essa subida, pelo menos num primeiro momento. Então, essa operação da Sambi11, que foi encerrada com uma leve perda de 0,53% e uma redução de 0,09% do capital total.
Em relação a essas reduções, ou seja, essas operações que foram realizadas hoje e com saída de stop, nesse momento, como é que está aqui dentro do mês? A gente está com 2,43% em relação a todas as recomendações que foram passadas, tá? 2 mais 2,43% após, estava um pouco acima dos 3%, tá? 3,2%, e houve uma redução no pregão de hoje, alguns acionamentos aí de stop. E todos eles comentados aqui, seja o valor do encerramento da operação, o percentual é comentado aqui, esse é o valor da operação, o resultado da operação, e o que isso aqui representou sobre o capital total, considerando que sempre recomendo ali uma parcela do capital para alocar em cada operação. Tudo isso dentro do canal DV Invest, que você pode acessar aqui em cima no izinho que está aparecendo para você. Tem um izinho aqui no canto superior da sua tela. E aqui você tem um card que você pode solicitar para receber essas recomendações também no seu desktop, no seu celular ou no seu navegador. Enfim, no lugar que você estiver utilizando o aplicativo Telegram, você vai receber essas recomendações. Na sequência, vamos falar de MGLU3. MGLU3 no pregão de hoje, queda de 4%. O ativo segue dentro de uma tendência de baixa, de topos e fundos descendentes. Então, sinalização de baixa no ativo, aumentando a chance de ter movimento para baixo nessa ação. Então, é um papel que, para mim, por enquanto, para buscar entrada nessa ação, essa ação tem que voltar a trabalhar acima ali dos R$ 125,00 a R$ 127,26. Após isso, aí sim, ficaria mais atento para a ponta compradora em MGLU3. Por enquanto, o principal suporte do ativo na faixa dos 115,43 a 114,41. Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like nessa videoanálise. Se você estiver lá na Expert 2018, por favor, apareça lá no stand da Blue Trade, que vai ser um prazer conhecê-lo ou conhecê-la presencialmente e bater um papo aí sobre o mercado de maneira geral. Um grande abraço e até o próximo pregão e até a próxima videoanálise. Até mais.